saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo agora para mais uma lição das lições bíblicas dominicais deste primeiro trimestre de 2024, onde estamos falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A 11ª lição desse trimestre vem trazendo o culto da igreja cristã. Vamos ao nosso texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os objetivos da lição. Primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. Terceiro, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Vamos agora à nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. A palavra-chave da lição de hoje se chama culto. Vamos aprender hoje, nos tópicos da nossa lição, um dos princípios fundamentais para a adoração na igreja. Vamos aprender juntos uma das formas mais sublimes e essencial para a adoração ao Senhor. Primeiro tópico, a natureza do culto. O culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6:13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e à forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Atos 13, do 1 ao 4. Enquanto os cristãos serviam, que quer dizer leitorgeu, no grego, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Quando Jesus disse, ali onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, Jesus estava ensinando para nós o tipo de culto que ele estava querendo. Ele estava dizendo para nós, basta vocês se reunirem em 2 pessoas, a partir de 2 pessoas, falando no meu nome, cultuando, salmodiando, adorando.
eu vou me fazer presente no meio de vocês. Foi num contexto de um culto que o Espírito Santo comissiona a igreja e os irmãos e os discípulos que estavam ali para fazer missões. É no culto que, quando reunimos um com os outros para adorar ao Senhor, é quando nos reunimos e ali recebemos de Deus as respostas às nossas orações. Quando cultuamos a Deus na beleza da sua santidade, a igreja se reúne para o adorar. E ali Deus vai fazer-se presente na pessoa do Senhor Jesus. E quando nos reunimos neste lugar, e quando nos congregamos, entregando a nossa vida em consagração ao Senhor, estamos fazendo um culto racional, um culto para o Senhor. E a partir daí, o Senhor vai se fazer presente em nosso meio, recebendo a nossa adoração. O culto ao Senhor é uma das maiores expressões de amor, de consagração e de reencontro com Deus. Segundo subtópico, o culto deve ser solene. Por solene nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Levítico 10, 1, 2. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentam o culto da igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para um bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Nesse texto, temos os termos gregos euchemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Aqui nesse segundo subtópico está nos mostrando da forma como devemos cultuar ao Senhor. E não é de qualquer maneira. O comentarista vai lembrar em Levítico 10, capítulo 10, do verso 1 ao 2, que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, filho do sacerdote, também constituído sacerdócio sobre eles, fizeram culto errado, de maneira errada, e foram consumidos pelo fogo do Senhor. Vamos ler? Levítico 10, versículo 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú traz fogo estranho para a adoração, traz fogo estranho para o culto. Eu fico imaginando aqui o seu pai Arão, como ele se sentiu em ver seus filhos, seus dois filhos, serem mortos pelo fogo do Senhor naqueles dias. Quanta tristeza foi reservado para aquele pai naquele dia. Tanto ensinamentos que Arão deu aos seus filhos não foram suficientes. Isso mostra que devemos observar, que devemos pôr o ensinamento em nosso coração para não pecar contra Deus. Isso mostra que todo o ensinamento que é dado devemos guardar e pôr em prática para a obra do Senhor. Isso mostra que antes de cultuar, precisamos aprender a cultuar. Aprender a apresentar o culto solene ao Senhor. E é dever nosso, que somos ministros da palavra, mestres, pastores, presbíteros, professores da escola dominical, ensinar os seus alunos de como se deve cultuar.
Como o culto não pode ser feito de qualquer maneira, tem que haver decoro, decência e ordem neste culto. É muito lindo quando um culto é ministrado de maneira que, do início ao fim, ele vai seguindo ali um ritual mesmo. É um ritual de adoração a Deus, não feito de qualquer maneira, mas feito com decência e com ordem, que é o essencial. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 39 e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Terceiro subtópico: o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Levítico 11:14, Isaías 43:3, 1 Pedro 1:15 e 16. Visto que Deus é santo, Levítico 20:26, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Ezequiel 44:9, Amós 5:21-17, Isaías 1:13. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Ezequiel 22:26, 44:23. Por outro lado, o Novo Testamento também põe-se em destaque o viver cristão na esfera do culto, isso é, de uma vida a serviço de Deus. Romanos 15:5. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Atos 13:2. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser. 1 Coríntios 11:17, 18. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. O apóstolo Paulo aqui vai reclamar a forma como os crentes de Corinto estavam fazendo o culto, a sua adoração. Nesse caso aqui, a ceia do Senhor. Como que eles estavam fazendo? Se eles estavam fazendo assim com a ceia do Senhor, imagine nos outros cultos como eram. Se na ceia do Senhor estavam comendo e bebendo, se fartando, fazendo diferentemente daquilo que Jesus tinha ensinado, estavam celebrando este culto na ceia do Senhor de forma indigna. Estavam oferecendo um culto à Santa Ceia do Senhor, um culto totalmente diferente, sem decoro, sem decência e sem ordem. O apóstolo Paulo vai reclamar e depois ele vai ensinar como se deve cultuar, como se deve fazer com ordem e decência para o Senhor. A sinopse ou resumo do que aprendemos aqui nesses tópicos é que, sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Agora vamos para o segundo tópico da lição. O propósito do culto. Primeiro, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Salmo 48:1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que ele faz. Salmo 103, do 1 ao 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. João 2:18 e 22, Marcos 14:58. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. E o eterno sumo sacerdote. Hebreus 2:17, 5, 10. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado,
então o culto perdeu o seu real sentido. O culto antropocêntrico é o culto ao humano, é o culto para mim, é o culto para o eu, é o culto para o homem. Quando o culto se torna um culto para o homem, já deixa de ser um culto para Cristo, um culto para o Senhor, um culto de adoração. Quando nos reunimos na igreja para fazer um culto, uma festa em homenagem a alguém, deixa de ser um culto cristocêntrico, passa a ser um culto àquela pessoa, um louvor àquela pessoa. Por isso aqui aprendemos que o culto tem que ser cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro. Toda adoração tem que ser elevada a Ele, aquele que fez todas as coisas, aquele que se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, aquele que com sacrifício na cruz do Calvário se entregou por todos nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, por isso devemos celebrar e adorá-lo. Se não fazemos isso, o culto perde o sentido. Salmo 103, do 1 ao 5. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Entendemos aqui que quando nos reunimos para festejar com alguém que está aniversariando, ou mesmo o aniversário da igreja, ou mesmo o aniversário da banda, ou mesmo o aniversário dos jovens ou das irmãs, quando nos reunimos ali para festejar por mais um ano de vida, temos que chamar Jesus para também estar na festa. E Jesus estando na nossa festa, ele é motivo de adoração. É por causa de Jesus que estamos celebrando mais um ano de vida, um ano de festa, um ano da igreja. Se comemoramos algo e chamamos Cristo para estar na festa, ele é o motivo da nossa festa. Então a adoração tem que ser canalizada para Cristo. Se ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos, devemos buscar ele de todo o nosso coração. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26. O verbo grego aikondomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo aikodome, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios 14, 5. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. 1 Coríntios 14, 12. Da mesma forma, os dons ministeriais, Efésios 4, 11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4, 12. O propósito do culto é a edificação da igreja, no seu propósito maior. Quando nos reunimos para adorar o Senhor, estamos adorando e estamos nos edificando. Ou seja, colocando um tijolinho nessa parede desta casa que está sendo construída.
Para destruir é muito fácil. Para destruir, basta chamar algumas pessoas e começar a derrubar, que rapidamente a casa que foi construída cai em ruína em poucos segundos. Porque para edificar demora um pouco. É uma construção. Cada culto, eu diria, que é uma construção. Cada culto estamos nos edificando uns aos outros. Não nos reunimos na igreja para discussões, para disserções, e sim para edificações. São várias edificações, várias pessoas que estão ali. Cada pessoa que está ali está sendo edificada. Nós estamos nos edificando uns aos outros. E ao edificar essa casa, estamos edificando esta casa na rocha? Não vamos edificá-la na areia, porque a chuva vem e leva, mas vamos edificá-la na rocha. E quem é a rocha? Quem é essa rocha? Essa rocha é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo também vai falar da disciplina neste culto. Parece que lá em Corinto não estava tendo disciplina no culto, e ele vai chamar a atenção para isso. Numa edificação, o pedreiro usa a colher, usa o prumo, usa o metro, usa a linha, e todas estas métricas ou instrumentos para medir, instrumentos para colocar em ação, vai fazer com que aquela parede, aquela construção, ela saia totalmente no nível, no prumo, na linha. Não se edifica de qualquer maneira, colocando tijolo um sobre o outro, sem ter uma disciplina para se construir a parede de uma casa. E olha que demora fazer isso. Por que demora? Porque é preciso colocar no prumo, é preciso colocar na linha, é preciso colocar na colher, bater um pouquinho com a colher de pedreiro do lado do tijolo para poder acertar a parede. São os ensinamentos. O pedreiro, quando ele pega nas ferramentas, ele é doutrinado a doutrinar aquilo que ele está fazendo, para que fique perfeito. No final, a obra vai ficar linda, maravilhosa. Aí alguém vai dizer, poxa, que obra linda, como? Quem fez isto? Quem foi o pedreiro? Nesse caso aqui, o nosso pedreiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele está nesta grande construção. Ele disse, eu construirei uma igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é o nosso instrutor, é o nosso pedreiro mor, é o nosso instrutor, ou digamos assim, o engenheiro desta grande obra. Assim como aquele que falava língua na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir o mesmo critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. A segunda sinopse vai dizer, embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Lembra da pedra fundamental que os edificadores rejeitaram? Então, na nossa edificação, temos que buscar a pedra fundamental da nossa construção para que ela fique perfeita e saia perfeita e siga em perfeição. Amém? Terceiro tópico, a liturgia do culto. A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado o seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia.
Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Lucas 4, 16, 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução de Daché, no grego, como uma das necessidades da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Atos 15, 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. Atos 18, 11. Então, no culto, há louvores, há cânticos, adoração. É importante que tenha todo um preparo para que os crentes vão ali, né, se preparando, adorando ao Senhor, para depois receber a mensagem vinda do seu pastor, ou de quem vai trazer esta mensagem. A exposição da Bíblia tem que ser primordial num culto. Tem alguns cultos por aí que nem mais a palavra está sendo dada. O culto toma o tempo inteiro nos louvores, nos cânticos, às vezes cultos sendo conduzidos indecentemente, com muitos barulhos, toma o tempo todo do culto cantando louvores a si mesmos, músicas e mais músicas que falam do seu próprio ego, com letras que dizem que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer assado, como se Deus fosse fazer aquilo que eu quero, como se Deus obedecesse a minha ordem. O culto vai acontecendo, se é que podemos chamar isso de culto. De forma que você observa 15 minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos para a palavra. Então não há naquele culto a exposição da palavra de Deus. Não há uma preocupação de expor, não há primazia na palavra. Jesus ensinou que a multidão, quando ia atrás dele, Jesus estava sempre com a palavra, com o alimento, porque a palavra é o alimento e ela é essencial no culto. Há muita coisa, irmãos, que precisa ser revistos. Tem cultos aí que são cultos cansativos dentro da igreja. Nós vamos para receber, saímos de nossas casas para cultuar, para receber de Deus. E quando chegamos num determinado lugar, às vezes até por convite, e quando chegamos lá, o culto se torna um culto cansativo, estressante. Não há a presença de Deus, porque não houve organização no culto de adoração ao Senhor. É preciso nos prepararmos para adorar o Senhor. A igreja se prepara-se à mesa do banquete e tem que ser preparado com todos os seus utensílios, de forma que para se alimentar temos que ter o prato, temos que ter o garfo, temos que ter a colher, os talheres, tudo exposto na mesa, para que possamos nos alimentar bem, para que não seja depois um culto indigesto. Porque não houve adoração a Deus, houve adoração ao homem, a si próprio, se torna um culto indigesto. Então aqui está nos ensinando que a exposição da palavra de Deus é o mais importante no culto. Devemos adorar ao Senhor com letras e louvores de hinos, que realmente adore a Deus na beleza da sua santidade, daquilo que Ele é. Não só por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E aí, na preparação deste culto, nós vamos ter
um tempo para a mensagem. E a mensagem, com certeza, vai vir de Deus. Deus vai usar o vaso para trazer a mensagem para a igreja, para a edificação da igreja. É lindo isso. É maravilhoso isso. A palavra em primeiro lugar. Atos 18, 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Paulo vai a Corinto, ele fica temeroso se fica em Corinto. Mas ele é impulsionado pelo Espírito Santo a ficar ali. E ali ele fica. Por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra do Senhor. Segundo subtópico. A adoração entusiástica. A adoração aparece, em primeiro lugar, na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, 26. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo ao Salmo de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Efésios 5, 18, 20. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 21 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Adoração entusiástica. O comentarista vai colocar aqui. O que significa isso? Entusiasmo para adorar, alegrias, ânimo para adoração. E a adoração sempre ligada, né? Sempre centrada ao Senhor. Não são louvores que falam de si mesmo. Já falei isso aqui. Não são louvores que vai amassagear o meu ego. Ah, porque Deus vai levantar o inimigo que vai ficar debaixo dos meus pés. Ah, que quem se levantou contra mim vai ver o que vai acontecer. Ah, porque aquele irmão fofoqueiro, a língua dele vai cair por ele ter falado de mim. Irmãos, tem cada letra aí de louvores e de hinos que só a misericórdia de Deus. Quando eu vou para a igreja e eu começo a ouvir esse tipo de louvor, que se diz adoração a Deus, dá vontade de tapar os ouvidos. De tanta heresia. Nós já somos vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores de tudo. Tudo que é mal já caiu por terra, porque o nosso Deus é vitorioso. Tudo que vier contra nós não vai nos atingir, porque Deus é conosco. Então não precisa ser cantado, não precisa ser falado isso. Que vai acontecer assim, que vai acontecer assado. Não. Adore ao Senhor. Procure louvores que fala ao Senhor. Que adora Ele na beleza da sua santidade. O que diz os salmos? Os salmos ensinam-nos a adorar. Quer ver como é que se adora? Vamos ler um salmo aqui para ver qual tipo de adoração este salmo vai trazer, se é para o humano ou se é para Deus. Vou pegar qualquer salmo aqui. Salmo 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpas. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua benignidade é para sempre. E por aí vai. É adoração a Deus, é adoração que vai. E são respostas que vêm para nossas vidas. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ao terceiro e último subtópico: o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente derramavam o coração perante Deus, em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Eu confesso que eu sou uma pessoa pentecostal e eu gosto de cultos pentecostais. Claro que não fugindo das medidas, porque nós aprendemos que o Espírito é sujeito ao profeta. É preciso que haja um culto equilibrado. Poderíamos dizer um culto nem 8 e nem 80, mas um culto equilibrado. Um culto com temperança. Um culto onde todos saiam cheios do Espírito Santo. Vá para as nossas casas felizes, alegres. Deus ouviu as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas adorações e, ao mesmo tempo, no culto, respondeu às nossas orações. Ao levantar as mãos em sinal de rendição, estou rendido a ti. Nós estamos levantando as mãos dizendo: Senhor, eis-me aqui, me rendo a ti. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Rei. E o que importa nisso tudo é que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, assim como o próprio Jesus ensinou. Haverá dia e o dia já chegou o tempo em que a adoração ela tem que ser feita em espírito e em verdade. Na terceira sinopse, o culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Vamos à nossa conclusão. Nessa lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. Culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Chegamos ao término de mais uma aula e, como sempre, aquele desafio que eu peço para vocês. Compartilhe o nosso canal, dê um like e sempre ative o sininho para quando tivermos mais aulas, vocês serem avisados, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.